Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá, hoje nossa primeira aula de Química aí do bimestre, tá? O que acontece? Esse primeiro módulo sobre separação de misturas, ele é dividido em duas partes, tá? Primeiro a separação de misturas heterogêneas e depois a separação de misturas homogêneas, tá? A gente vai também fazer essa divisão. Primeira aula, a gente vai ver a separação de misturas heterogêneas e depois, na segunda aula, a gente vai ver a separação de misturas homogêneas, tá? Então vamos lá. Na página 499 aparece o primeiro tipo de separação aí de misturas heterogêneas, sendo sólido com sólido, beleza? Então a gente vai ver aí algumas formas que tem de se fazer essa separação entre dois sólidos, tá? São quatro aí, basicamente. A primeira delas é a catação, né? O nome já é muito sugestivo aí. A catação, o que que é? Você manualmente, né, fazer a separação dos materiais, igual, por exemplo, antigamente, né? Hoje em dia não muito. As pessoas escolhiam feijões, né, antes de cozinhar e fazer a separação desses feijões, tá? A segunda é a separação magnética. Ela é muito utilizada, principalmente em ferro velho, né? Quando as pessoas vendem coisas no ferro velho, geralmente tem plástico associado, tá? Algum tipo de papel. Então, a separação magnética, eles usam um ímã grandão, né? Que quando esse ímã passa por cima dos resíduos aí da montanha de descarte, né? Ele acaba atraindo os materiais aí de metais, né? Principalmente o ferro, que é mais comum em ferro velho, e acaba fazendo a separação aí do que é metal e do que não é metal, beleza? Depois, na página 500, né, nós temos a peneiração ou tamização, tá? Acontece, tem esses dois nomes aí, mas eles se referem ao mesmo processo, né? Pessoal, o que que é isso? Basicamente, você passar, né, essa mistura aí de sólidos heterogêneos por uma peneira, né? E a peneira vai fazer a separação. O material aí que tiver um diâmetro menor, tiver um tamanho menor, vai acabar passando pela peneira e o maior vai acabar ficando retido na peneira. Era muito comum isso com as plantações de café, né? Para separar a terra e alguns insetos que vinham junto, né, com o café, fazia-se essa peneiração aí para fazer a separação, tá? Dos grãos de café com o resto de sujeira, terra que estava grudado nele, certo? Segundo, a flotação, né? Pessoal, a flotação, como a levigação, eles trabalham com diferenças de densidade, né? Nós já sabemos que quanto mais denso o material, ele vai acabar ficando na parte inferior do recipiente, e quanto menor a densidade, ele fica na parte superior. Então, o que acontece? Se eu tenho dois materiais sólidos lá, e eu preciso conhecer a densidade deles, né, saber o que tem ali dentro, eu coloco algum líquido que tenha densidade intermediária para ficar entre os dois e fazer a separação, tá? Aqui no exemplo da apostila, foi utilizado aí areia e serragem, beleza? E a água ela tem aí, então, a densidade intermediária. Ela é menos densa do que a areia e mais densa do que a serragem. Tá? Então ela acaba fazendo uma camada de água aí que faz a separação entre os dois sólidos. Beleza? Depois na página 501, a levigação, né? Isso aqui é muito comum em garimpo de ouro, né? Então acontece, eles colocam, né, essas pedras aí tudo misturadas dentro de um recipiente também, né? E eles vão no rio onde tem água corrente e vão mergulhando isso bem devagarzinho. O que acontece? O que é mais denso vai estar depositado no fundo do recipiente. Automaticamente, o que é menos denso vai estar na parte superior e aí vai ser arrastado com a água, tá? E depois, por último aí dos materiais que nós temos de sólido-sólido, né, da separação, é a dissolução fracionada. Então acontece, eu tenho lá dois sólidos, eu utilizo aí normalmente água para diluir um desses sólidos na água, né? Então, o exemplo da apostila é que eu tenho areia e açúcar, né? A gente sabe que a areia ela não se dissolve na água, diferente do açúcar, né? Então, eu coloco água, esse açúcar ele vai acabar sendo dissolvido pela água e vai ficar incorporado dentro da água, né? Depois eu retiro essa água, junto com a água também está saindo o açúcar. E eu consigo separar a água com açúcar de um lado e a areia do outro. Ah, professor, mas e se eu quiser pegar o açúcar de volta? Dá, né?
É a segunda parte da nossa aula aí. A gente vai fazer o quê? Uma destilação, né? A gente vai evaporar essa água aí, ela vai subir, vai condensar em outro recipiente e no fundo do meu potinho lá vai ficar somente a areia, certo? Agora, nós vamos falar aí da separação de misturas heterogêneas quando tem sólidos e líquidos, tá? E a primeira delas é a decantação. Pessoal, a decantação nada mais é do que você deixar o material parado lá, né? Automaticamente o sólido ele é mais denso do que o líquido. Então ele vai se acumular no fundo do recipiente, né? E aí você consegue fazer a separação aí em dois extratos. Esse processo acontece no tratamento de água, né? Quando o esgoto ele chega nas estações de tratamento, eles ficam em tanques enormes, né? Então o material orgânico, né, os sedimentos, eles vão decantar, vão para o fundo do tanque e aí fazem uma raspagem para tirar essa sujeira da água, certo? Depois nós temos a filtração, né, que é um processo comum aí no nosso dia a dia, né? O que a gente faz aí nessa filtração? A gente faz a separação do líquido com o sólido. Então você passa num filtro, existem filtros de diferentes tamanhos, né, para reter diferentes tipos de partículas. Eu vou escolher o meu filtro adequado com o tamanho da partícula que eu tenho e vou passar esse material por esse filtro, né? O que é sólido vai ficar retido no filtro e o que for líquido vai passar, certo? E agora vamos para o nosso último tipo aí, que é a mistura de líquidos com líquidos. E pessoal, existe aí um mecanismo para você fazer essa separação, e eles também se baseiam aí no quê? Na diferença de densidades, né? Eu sempre vou ter um líquido mais denso do que o outro, e automaticamente o outro menos denso, né? Então eu vou formar dois extratos diferentes. E aí eu vou usar um equipamento, uma vidraria de laboratório, chamado de funil de decantação, tá? E ele também é muito conhecido como funil de bromo. Nós já vimos, né? É como se fosse um funil mesmo assim, de vidro, e tem uma torneirinha embaixo. Então, como eu tenho os dois extratos dos líquidos bem definidos, eu vou abrir essa torneirinha e o líquido mais denso que está embaixo vai começar a passar. Quando chegar no limite aí da divisão entre os dois líquidos, eu fecho a torneira e eu tenho agora os dois líquidos aí com densidades diferentes separados. Beleza? Por hoje é só nossa aula aí, tá? Esse conteúdo ele não é difícil. Eu só vou fazer essa separação para a gente fazer os exercícios, fazer a correção, né? E aí, se estiver tudo certo com os exercícios, a gente pode avançar para a separação de misturas homogêneas, tá? Então, tchau, bom final de semana aí e até segunda-feira.